Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, agora é uma tarde, tá? Eu tô gravando isso aqui. Meninas, eu trouxe aqui um devocional para nós hoje que fala sobre maturidade. Maturidade. E essa palavra e essa base eu trouxe aqui de 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, eu vou ler aqui rapidinho para nós, que fala assim, ó. E eu, irmãos, não pude vos falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, e não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Irmãs, aqui o apóstolo Paulo, ele trouxe uma exortação para a igreja aqui de Coríntios, tá? Ele trouxe uma exortação aqui, falando, né, sobre a maturidade, que eles ainda são meninos na fé, que ele não pode ensinar algo mais profundo. Por quê? Porque eles não têm maturidade para receber, ainda eles estão no leitinho, eles ainda estão ali ainda no básico, e Paulo queria ensinar muito mais. Amém? Então, o que aconteceu ali para Paulo agir desse jeito com a igreja ali de Coríntios? Nós vamos observar aqui também que eu trouxe umas outras referências aqui que Paulo também fala para as outras igrejas, exceto Hebreus, que a gente não sabe quem que é o autor de Hebreus. Amém? Mas também é uma exortação à maturidade, tá bom? Vamos ver aqui o que aconteceu, né, para Paulo agir assim com o pessoal de Coríntios ali, porque ele foi bem duro, né, irmãos? Por quê? Porque a palavra fala aqui que eles eram meninos em Cristo, né, carnais, tinha muita inveja, muita divisão, muita contenda, né, entre um e outro. Um falava, eu sou de Apolo, o outro falava assim, eu sou de Paulo. Então, existia ali muitos dons, mas tinha muito comportamento mundano ainda. E Paulo, ele ficou ali bem, né, vamos dizer assim, invocado com aquilo e querendo trazer para eles, né, ali um amadurecimento diante dessa carta que ele mandou para lá. Então, irmãos, nós precisamos aprofundar um pouco mais, nós precisamos sair desse leitinho aqui que Paulo está falando, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente se depara com conflito, com algum tipo de divisão, né? Por causa da maturidade, aliás, por causa da falta dela, não é mesmo? E aí é importante saber que se nós estamos ou não dispostos a crescer. Aqui tem uma exortação do apóstolo Paulo e nós precisamos saber, entender o que está nos impedindo de alcançar essa maturidade que o apóstolo Paulo ele falou aqui, que é onde nós vamos chegar à plenitude de Cristo e vivermos aí em harmonia com os irmãos. Amém, irmãos? Vamos ver aqui em Efésios 4, do 13 ao 16, também uma carta de Paulo, tá bom? Que fala assim, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro como pelas ondas, nem jogados para cá ou para o outro vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas crescem e edifica a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Amém, irmãos? Aqui nós vamos entender como chegar à estatura de Cristo, porque tem como. A Bíblia, irmãs, ela está amparada para a gente fazer tudo que nós precisamos está na Bíblia. Então, como chegar a essa maturidade que o apóstolo Paulo, ele fala aqui? Vamos ver? Então, a maturidade essa maturidade que primeiramente nós devemos saber que é um processo. Irmãs, tudo na nossa vida é um processo, mas nós precisamos iniciar esse processo e ter perseverança para galgar ali os lugares mais altos que nós desejamos aqui em Cristo. É uma maturidade aqui, irmãos, que quando você tem essa maturidade espiritual, ela vem também com a sua maturidade pessoal, como pessoa mesmo. Amém? Então essa maturidade, ela é um processo contínuo de transformação que nos leva a refletir o caráter de Jesus em nossas vidas.
Então, se nos leva a refletir o caráter de Jesus, como está em nossas vidas, né? Então, nós vamos também ser fortalecidos e edificados como corpo de Cristo. Então cada um tem o papel de desempenhar junto, né? E alcançar essa plenitude que Deus deseja para nós. Amém? Então, cada um desempenha seu papel e juntas nós vamos alcançar essa plenitude aqui em Cristo. Amém, irmãs? Então vamos ver aqui também quais são os caminhos para atingir essa maturidade. Tem caminhos, irmãs. O processo ele tem caminhos e nós precisamos galgar isso até chegar a atingir essa maturidade aqui que o Senhor espera de nós, tá bom? Então, intencionalidade. Primeira coisa, você precisa ter intencionalidade. É um relacionamento mais profundo com Deus, conhecendo a palavra, lendo, fazendo devocional, orando, jejum. Então, através disso aí, o Senhor vai te dar um direcionamento de como você vai atingir essa maturidade dia após dia. Amém? Vamos ver aqui em Hebreus, que eu falei para você que não foi o apóstolo Paulo que escreveu, a gente não sabe exatamente quem foi. Então ele fala assim, Hebreus 6:1 fala assim, ó, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Irmãs, por que Paulo desejava que os cristãos conquistassem essa maturidade? Por quê? Principalmente para que não se afastassem totalmente de Cristo, por causa da tentação, né, de voltar ao judaísmo. Então ele desejava isso aqui. O objetivo era ser maduro e crescendo na fé, mas na fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, com esse texto, nós somos incentivados a buscar aqui essa maturidade espiritual. Ao invés de ficar repetindo, né, o básico da fé, vamos, irmãos, vamos subir, vamos sair aí do leitinho, vamos procurar coisas maiores que o Senhor tem para nós. Amém? Irmãs, para concluir aqui, eu trouxe Filipenses 3:15, também do apóstolo Paulo, que fala assim, ó, por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira também, Deus vô-lo revelará. Irmãs, aqui são 4 cartas, né? 3 de um Paulo e uma desconhecida, com o mesmo objetivo, irmãs, mesmo objetivo, que é um forte chamado à maturidade e um crescimento espiritual aqui contínuo, porque o crescimento espiritual, irmãs, é contínuo. Deus, ele é inesgotável. A palavra fala que Deus é inesgotável. Irmãs, quando nós estivermos lá na glória, nós vamos conhecer a Deus e continuar conhecendo. Irmãs, inesgotável, nunca irá acabar. Inesgotável. Amém? Então, irmãs, que nós possamos ser constantes nessa busca ao Senhor e não ficarmos, né, estagnados, achando que já é suficiente o que nós conquistamos até aqui. A palavra fala ali, né? Por isso, todos quantos já somos perfeitos, irmãos. A palavra fala isso aqui, mas eu quero te dizer que a palavra ela nos chama, ela nos convida a uma continuidade, a nós não pararmos. Porque o Senhor, ele tem muito mais do que nós imaginamos que ele tem para as nossas vidas. Tem muito mais, irmãs. Então, esse processo de maturidade, ele é contínuo em nossas vidas, contínuo. Você sabe aquela provocação que às vezes tem, né? Às vezes com um conhecido, até mesmo um desconhecido, tem uma provocação. No trânsito acontecem muitas coisas, irmãs, nós não vamos aceitar as provocações. São provocações que Satanás ele põe em nossas vidas para que nós possamos sair da bênção e pronto, já viu. Nós abrimos brecha para o diabo e ele vai agir em nossas vidas. Nós não vamos dar essa brecha para o inimigo. Nós não vamos dar essa... Irmãs, não é contra pessoas que nós lutamos contra potestades. Nós lutamos contra o inimigo invisível, irmãs, invisível. Amém? Então, irmãs, aqui eu quero terminar esse texto aqui com a bênção final de 2 Coríntios 13:13, que fala assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Irmãs, que o Senhor possa te encontrar nessa hora. Se você estiver sem paz, que o Senhor, ele te dê a paz, mas não é qualquer paz. É a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Nessa hora o Senhor te alcance, o Senhor transforme o seu ser, que você possa buscar o Senhor continuamente. Amém?